vamos convidar a Lilian Carla, que ela vai falar sobre algo extremamente importante, necessário e interessante, que é sobre uma campanha espírita permanente sobre a conscientização ecológica. Carla, é com você, viu? Eufóricas, falando para a mãe, para o pai, para os irmãos, o que aprendeu na escola. E dá aquela puxadinha de orelha também. Tá? Então, assim, está sendo gravado, então acho que depois desses jovens e essas crianças também podem assistir e contribuir com a minha fala aqui. Bom, eu sou coordenadora de um coletivo que foi criado exatamente há 2 anos. O pessoal do Fé, Esperança e Caridade está por aí? Lúcio, Helenuce. Estou vendo algumas pessoas que fazem parte desse coletivo. Antes de eu falar o que é essa campanha, é importante eu contextualizar quem eu sou e o que é esse coletivo. O CEL, ele é carinhosamente chamado de CEL, Coletivo Espírita pela União Universal. Qual que é o nosso objetivo nesse coletivo? O nome já traz o universal, que a gente passe a incluir nas pautas espíritas o todo. E o todo sem escolher e sem fazer nenhuma distinção, principalmente de espécie. Estava ali sentada, entrou uma cadelinha aqui, eu fiquei observando a reação das pessoas. Muitas empurraram, chutaram. Quando a gente fala de amor para todos, é para todos. Inclusive a cadelinha doente e fedida que estava aqui, gente. A gente tem que abrir, a gente precisa ampliar nosso amor para tudo e todos. Não é só um bebezinho limpinho, cheirosinho e bonitinho, mas inclusive a cadela que estava aqui fedida e precisando de cuidados. Tá? Então o coletivo é isso que a gente busca fazer, incluir todos. Bom, quando a gente fala de consciência ecológica, eu gosto de colocar essa imagem, que muitas vezes o conhecimento a gente já tem. Todo mundo sabe, a gente tem, já traz isso, inclusive de outras vidas, o que é certo e o que é errado. Só que transformar conhecimento em ação, a gente precisa unir ao nosso coração. A gente precisa praticar e saber que aquilo é importante, que eu estou fazendo a diferença. Tá? Então, o meu objetivo aqui, quando eu solicitei, foi solicitado, viu, gente, para coordenação da Cometrim, era trazer e mostrar a importância desse tema. Então, eu esqueci gratidão, tá, na figura da Lívia. O Lúcio, que ele fica intermediando, porque ele está sempre nas comissões, e eu sempre falo, Lúcio, fala do céu, a gente precisa levar a questão ambiental para os eventos, para as casas. Então, gratidão. Gratidão também para a espiritualidade amiga, os meus protetores, porque se não fossem eles, isso não teria sido permitido também. Bom, quando a gente fala de conscientização ambiental, eu gosto de iniciar todas as minhas palestras trazendo essa citaçãozinha que a gente tem no capítulo 1 das Vidas, que fala o seguinte: o Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado. O Espiritismo, ele anda de mãos dadas com a ciência. O que ressalva, logicamente, na observação. Caminhando ao lado do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem que ele está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade for revelada, ele a aceitará. Então, quando a gente fala de questões ambientais, às vezes tem coisas que não foram previstas lá naqueles livros de 1800, mas a ciência já traz um monte de coisa diferente. E está falando lá, no Espiritismo, na Gênese. O Espiritismo precisa acompanhar a ciência.
E a ciência também caminha de mãos dadas com o espiritismo, porque é o conhecimento científico que, por meio da prática espírita, ele pode fazer com que a gente mude, com que a gente cresça, com que a gente faça o que a gente chama de reforma íntima. Bom, avançando para a questão da conscientização ecológica, como professora que eu sou, eu gosto de trazer o significado das coisas. Então, quando a gente fala consciência ecológica, o que seria esse consciência? Eu fiz questão de colocar aqui, vai além do simples ato de saber. Envolve a internalização de um conhecimento que gera uma mudança de atitude ou mudança do mundo. Então, olha só, conscientização vai além do simples saber. Não adianta a gente só saber. A gente precisa internalizar e praticar. E o ecológico, para quem não sabe, o termo, ecologia é ciência, é uma ciência que vai estudar todas as nossas relações, todas, no meio ambiente. Como que a gente está se relacionando com a nossa casa, o planeta Terra. E... eu tenho que ficar passando. E trazendo isso para o âmbito espírita, quando a gente junta conscientização ecológica, rever a forma como nos relacionamos com os seres vivos. E aí eu trouxe uma perguntinha para vocês. Como que a gente está? Como que a gente vem se relacionando com todas as criaturas do planeta Terra? É uma pergunta, a gente pode falar. Estamos nos relacionando de forma harmônica? Muito, né? E aí eu trouxe uma animação, vou ver se ela vai rodar direto aqui.
se relacionar com o planeta, como se fôssemos reis e donos e superiores a tudo que existe. Nós não somos superiores, gente. O fato de termos uma questão cognitiva um pouco mais avançada não significa que a gente é melhor do que nada que vem antes da gente. Todos estamos aqui para evoluir, somos todos filhos, criaturas de Deus, portanto, todos merecem o mesmo respeito e amor. Dando continuidade, eu trouxe aqui a FEB, ela lançou uma cartilha, tá? Já está disponível, não sei se vocês viram que tem várias folhinhas distribuídas ao longo de todo o espaço do evento, com 2 QR Codes. Um é para vocês terem acesso direto a essa campanha da FEB. Outro é para vocês terem acesso ao Instagram do CEL, para vocês verem um pouquinho do que a gente tem feito. E na FEB, nessa cartilha, fala o seguinte: o princípio da sustentabilidade ambiental na casa espírita diz respeito à preservação dos ambientes físico e espiritual das instituições, a influência na ordem social e ao uso consciente dos recursos naturais. Então, todos os dias nós fazemos escolhas, todo momento a gente está fazendo escolha. E as nossas escolhas têm impacto na questão ambiental, na questão social, na questão econômica. Aquilo que eu compro e o quanto eu como, interfere também. Aquilo que eu como, tipo de dieta que eu faço, também interfere. Tipo de transporte, como eu uso esse transporte, também interfere. E a nossa forma de nos relacionar com os outros seres, né, que todos nós somos animais. Só que a gente tem os animais humanos, nós, e a gente tem os animais não humanos, como a cadelinha que estava aqui agora há pouco. Tá? E aí, gente, eu trouxe aqui do livro Horizontes da Vida, do João Nunes Maia, que ele fala o seguinte: em torno de cada ser existe uma atmosfera, energia esta vertida de inúmeras fontes, que se assimilam com a propriedade os sentimentos de quem a comanda. Todos os momentos, enquanto a gente está fazendo essas escolhas, a gente está interferindo na nossa atmosfera. O que a gente está atraindo para perto da gente? O que vocês acham? Nas escolhas que a gente faz no dia a dia, será que a gente está atraindo só coisas boas? Estamos aqui todos comungando, né, de um evento espírita, de uma energia boa, mas será que é sempre assim? Será que em todas as nossas escolhas, em todos os momentos, a gente está fazendo boas escolhas? Boas escolhas para quem? Quando a gente pensa na questão espiritual, a gente tem que pensar na coletividade. E aí, o que podemos fazer, né? É o que eu coloquei aqui. Tem determinadas coisas relacionadas a essa campanha que somos nós, enquanto indivíduos, que teremos que fazer. E terão outras coisas que por exemplo, os centros espíritas, as casas, a coletividade que tem que fazer. O Chico Xavier, ele tem uma frase longa. Eu gosto de resumir e colocar só esse pedacinho, que ele fala o seguinte: a melhor forma de convencimento é o exemplo. Se eu vejo dentro das escolas, dentro dos centros espíritas, alguém, às vezes, maltratando um animal, alguém quebrando as plantinhas, né? Estou citando coisas mais relacionadas à questão ambiental. O que acontece? Se eu sou professora, se eu chego dentro de sala com um discurso, mas na minha prática eu faço outra coisa, eu vou convencer? Então, eu acredito que os centros espíritas, que são feitos por pessoas, têm que pensar com muito cuidado em todas as escolhas que fazem. Porque nós somos exemplos. Nós somos multiplicadores do bem ou do mal. Aqui está, né? A FEB trouxe, então, essa campanha em 2022. O Geraldo Profetti, ele passou um vídeo para passar para vocês,
Mas como 15 minutos passa muito rápido, eu acredito que eu já devo estar estourando, eu vou passar para o Luciano. Vou passar para o Luciano, e o Luciano vai compartilhar com vocês esse vídeo. O Geraldo Campetti, ele é o vice, está na vice-presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira, e ele vem trazendo, né, a importância dessa campanha. Aqui, num vídeo que o Campetti tem, ele vem explicando por que a campanha espírita permanente de conscientização ecológica. Campanha, como eu coloquei ali, porque precisa disso aqui, ó. A gente precisa empreender ações, tá? Permanente, porque precisa ser contínua. Não dá mais para fazer, como muitas vezes a gente faz nas escolas, infelizmente, falar de meio ambiente só em datas comemorativas. A gente não vai mudar assim, gente. É contínuo. As ações relacionadas ao meio ambiente têm que ser contínuas, permanentes. Espírita, como ele coloca ali, que está relacionada ao espiritismo, tudo, gente, é uma questão de olhar. Eu trouxe aqui só para vocês verem que muita gente fala assim, não, mas não tem livro espírita sobre isso, Lilian. Eu já ouvi muitas palestras espíritas que o pessoal fala assim, a gente tem que ter olhos e ouvidos para ouvir. Às vezes a gente não está aberto para isso. Eu trouxe algumas, não trouxe todas, porque eu fui carregar sozinho, o Lúcio me ajudou a trazer lá do carro. Vou deixar aqui depois, se vocês quiserem dar uma olhada, todos os livros espíritas relacionados à questão ambiental. Todos, inclusive muitos publicados pela editora da FEB. Aqui eu tinha a finalidade da campanha, mas eu vou passar por causa do tempo. E na campanha tem uma parte que fala assim, por que a gente tem que, né, ter essa campanha? Ele fala assim, importa considerar os benefícios. O que é benefício? Coloquei lá em cima. Tudo que traz melhoria, tudo que traz bem-estar. E que tipo de melhoria? Saúde, melhorias ambientais, socioeconômicas e espirituais, proporcionados por uma conscientização ecológica que estimule a adoção de hábitos sustentáveis. E aí, acho que vocês, todo mundo recebeu esse copinho, gente? Esse copinho, a gente pensa assim, mas que diferença vai fazer esse copinho? Pedir para a mamãe, né? Faz um cálculo aí para mim. Em um dia de evento, me falaram que tinha cerca de 600 pessoas. Se cada pessoa usasse 4 copos, só no dia de hoje, que é o dia todo, a gente sabe que a gente gasta muito mais de 4 copos descartáveis ao longo de um evento. A gente vai gerar cerca de 2.400 copos descartáveis no único dia. O que a gente impediu quando a gente trouxe esses copinhos duráveis para vocês? Naquele primeiro gráfico está mostrando a quantidade de água que se gera. E quando a gente fala em água, é pensando na produção desse material. A primeira coluna seria do descartável, a segunda coluna desses copinhos de vocês, que vocês vão ter que enxagar, dependendo do tipo de líquido que vocês estão colocando. A segunda é a quantidade de resíduos que a gente está gerando ou não. Em termos de copos descartáveis, 0. Tá, mas, né, isso é pouco? Pedi para a Iá fazer isso aí para a gente exemplificar. Tempo de decomposição de um copo descartável. Tem alguém aqui que é da década de 40? Tem? Não? Aí, ó, tá vendo? Ó, se vocês tivessem participado de uma cometria em 1940, até hoje esse copo ainda estaria lá intacto. Ele vai começar a se fragmentar e virar microplásticos, que o problema ainda é maior, porque já está vindo para o nosso organismo. Já foi encontrado microplástico no nosso cérebro, na placenta, tá? Já está vindo para o nosso organismo. A persistência é de 200 a 450 anos. Tempo de uso? Não chega a ser minutos, né, gente? Segundos. Estimativa
até 450 anos. É isso que a gente quer? Será que é isso que a gente quer deixar? E outra coisa que fala muito na campanha, e eu falo muito também nas minhas falas, o tipo de dieta que nós fazemos. Aquela figura mostra para a gente que a ciência, não é a Lilian que está querendo aqui por nada, a ciência já mostra para a gente que alimentações baseadas em produtos de origem animal fazem muito mal. Principalmente carne vermelha e processados. Inclusive câncer. Não sou eu, é a ciência. Tá, mas eu ainda assim eu gosto da carne, né? Eu também gostava. E aí o livro... aqui. Do livro Gênese da Alma, tem uma passagem, uma citação que fala o seguinte: a mais grandiosa tarefa que o homem pode desempenhar, e por isso mesmo a mais combatida, é a que consiste em destruir erros enraizados na alma humana durante séculos de obscurantismo. Assim é com o que a gente come. A gente já cresce, a mãe falando, você tem que comer carne, senão você fica doente. Se você não comer isso, você não vai passear. Assim. E, gente, além dos problemas que fazem para a saúde, nessa tabela aqui mostra a questão da... Se a gente fosse comparar a dieta vegetal com origem animal, a dieta animal, os bois, né, a pecuária emite mais de 50 vezes mais do que gases no tipo estufa, do que para a gente ter isso em proteína de origem vegetal. E ele vem falando a questão da água, a questão do preço. A proteína vegetal é de 3 a 5 vezes mais barata, entre outros. Para encerrar, eu trouxe aqui do livro Missionários da Luz, que ele vem falando sobre essa questão da carne. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas. Mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar também será sagrado. Eu tinha uma prece para fazer com vocês no final, se a Lívia autorizar. Olha, pequenininha. Vai, gente. Pode ou não pode? A Lívia está falando que não pode. Ela está falando que o tempo extrapolou. Então, assim, é uma pena, porque realmente uma oração para fazer com vocês era uma vibração coletiva para todos os animais do planeta Terra. De qualquer forma, eu agradeço. Peço desculpa, que infelizmente realmente é muito rápido, tinha muita mais coisa para falar para vocês. Tenho os meus contatos e fico à disposição. Obrigada.